Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Ontem nós meditamos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Seja santo. Aprendemos olhando para a vida de Sansão que não basta sermos separados para Deus apenas exteriormente. Precisamos viver essa consagração em nossas escolhas, pensamentos e atitudes. Mas existe uma pergunta importante. E quando falharmos? E quando percebemos que, apesar de desejarmos viver para Deus, ainda carregamos fraquezas? É justamente aqui que a leitura de hoje nos apresenta uma das verdades mais maravilhosas do Evangelho. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, observe algo extraordinário neste versículo. Paulo não diz que Cristo morreu por nós depois que conseguirmos colocar a nossa vida em ordem. Ele diz, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando não tínhamos condições de salvar a nós mesmos. E isso nos ajuda a compreender algo muito importante na história que estamos estudando esta semana. Sansão, a força e a fraqueza de um jovem. Sansão era um libertador levantado por Deus. Desde antes do seu nascimento, havia um propósito sobre a sua vida. Juízes 13:5 dizia, ele começará a livrar Israel das mãos de Filisteu. Sansão realmente realizou feitos extraordinários, enfrentou os inimigos de Israel, demonstrou uma força impressionante, foi de fato usado por Deus. Mas Sansão também era humano e carregava fraqueza. Isso nos mostra uma grande diferença entre Sansão e Jesus Cristo. Sansão foi um libertador que também precisava da graça de Deus. Jesus é o libertador perfeito. Sansão podia derrotar os filisteus, mas Jesus veio derrotar o inimigo muito mais profundo, o pecado que escravizava o coração humano. Sansão conseguia quebrar cordas, Jesus quebra as correntes do pecado. Sansão podia libertar Israel de inimigos externos. Cristo veio nos oferecer libertação espiritual. E ele fez isso através da cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8 declara, Cristo morreu por nós. Isso é amor. Não foi apenas uma declaração, não foi apenas uma promessa, foi uma entrega. Jesus não ficou distante dizendo que nos amava. Ele veio até nós, assumiu nossa humanidade, foi à cruz, entregou sua vida e pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso, quando falamos de Cristo, falar que Cristo é o libertador, não estamos dizendo simplesmente que Cristo pode melhorar algumas áreas da nossa vida. Estamos dizendo que Ele pode fazer aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer por nossas próprias forças. E isso é muito importante quando pensamos em Sansão. Sansão possuía uma força física extraordinária, mas a sua história prova que força humana não consegue resolver o problema do coração. Podemos ser fortes em muitas áreas e continuar fracos em outras. Podemos ter conhecimento, podemos ter capacidade, podemos possuir disciplina, mas ninguém consegue salvar a si mesmo. Precisamos de Cristo, meus irmãos. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem pensando, mas professor Carlos, eu errei demais. Eu me afastei demais. Deus não deve mais querer saber de mim. Ah, meus irmãos, leia novamente Romanos capítulo 5, versículo 8. Sendo nós ainda pecadores. Deus conhece as suas fraquezas, Ele conhece o seu passado, Ele conhece as escolhas das quais você se arrepende. E mesmo assim, a cruz continua anunciando, Deus ama você. Mas precisamos entender corretamente esse amor. O amor de Deus não significa que Ele simplesmente ignora nosso pecado.
Foi justamente porque o pecado era sério que Cristo precisou morrer. A cruz, ela mostra duas coisas ao mesmo tempo: a gravidade do nosso pecado e a grandeza do amor de Deus. Deus nos ama como estamos, mas o seu propósito não é deixar como estamos. Cristo nos chama para uma nova vida. Lembra do que nós aprendemos? Vamos lembrar o que nós aprendemos. Na terça, não seja escravo. Ontem, seja santo. E hoje descobrimos onde encontramos força para essa transformação. Em Cristo, o libertador. Talvez você esteja lutando contra alguma coisa que parece mais forte do que você. Um pecado repetido, um hábito, uma tentação, uma fraqueza que sempre volta. Não coloque a sua confiança apenas em sua própria vontade. Sansão nos ensina que alguém pode possuir uma força extraordinária e ainda ser derrotado por suas fraquezas. Corra para Cristo, meus irmãos. Ore, confesse, busque ajuda quando necessário. Alimente-se da palavra, afaste-se daquilo que alimenta a tentação e dependa diariamente da graça de Deus. Jesus declarou em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a nossa esperança. Não somos libertos porque somos fortes, somos libertos porque Cristo é poderoso. E existe ainda algo muito bonito. Sansão foi levantado para começar a libertar Israel dos filisteus, mas a sua libertação era limitada e temporária. Jesus veio a realizar uma obra muito maior. Ele veio libertar pessoas do pecado e reconciliá-las com Deus. E para fazer isso, ele entregou a sua própria vida. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que no dia de hoje a nossa oração seja assim: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos amou mesmo conhecendo todas as minhas fraquezas. Obrigado porque fostes à cruz por mim. Eu reconheço que não consigo vencer o pecado apenas com a minha própria força. Liberta-me daquilo que tenta me escravizar e ajuda-me a viver uma nova vida em Tua presença. Que a minha confiança não esteja em mim mesmo, mas em Ti. Em Teu nome eu já oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, guarde esta verdade. Sansão possuía força para quebrar correntes externas. Cristo possui para quebrar as correntes que prendem o coração. Talvez você seja forte em muitas áreas, mas todos nós temos uma necessidade em comum. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Porque a maior demonstração do amor de Deus não foi simplesmente dizer que nos amava, foi entregar o seu Filho por nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amanhã continuaremos a nossa leitura semanal em 1 João 2,14, com o tema A Força dos Jovens. E veremos que existe uma força muito mais importante do que aquela que Sansão carregava em seus músculos. A força de um jovem que permanece em Deus e guarda sua palavra no coração. Deus abençoe você e a sua família. Não confie apenas em sua própria força. Dependa todos os dias de Cristo, o nosso verdadeiro libertador. E fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo.